Galera, a Marvel acabou de largar o trailer oficial do Homem-Aranha 4. E esse aqui tem Jean Grey controlando o Hulk, tem teia orgânica, tem Peter Parker perdendo a cabeça na porrada e tem vilão que consegue ler a mente dele, mas não consegue dominar ele. E se você acha que já entendeu esse filme pelo primeiro trailer, você foi completamente enganado. Então se você quer entender tudo isso, vem comigo, bora pro vídeo. Esse aqui é o segundo trailer oficial do Homem-Aranha Brand New Day. Ele veio com cenas completamente novas que mudam tudo que a gente achava que sabia sobre esse filme. O primeiro trailer foi hype, esse daqui é spoiler, a gente vai destrinchar cada detalhe agora. Antes de falar de qualquer vilão, a gente precisa falar do estado do Peter Parker nesse filme, porque o cara não tá bem, de jeito nenhum. Já se passaram 4 anos desde o Sem Volta Pra Casa, 4 anos sem MJ e sem Ned, sem ninguém que lembre quem ele é. O cara tá completamente sozinho trabalhando como Homem-Aranha 24 horas por dia, como se isso fosse substituir tudo que ele perdeu. E tem um preço pra isso. Logo no começo do trailer a gente vê ele lutando contra o Escorpião, aquele mesmo que apareceu na cena pós-crédito no primeiro filme, que aliás já faz quase 12 anos que a gente não vê esse cara. E no meio da luta, os olhos de Peter ficam completamente pretos. Ele perde o controle e fica mais violento, mais agressivo, mais aranha e menos Peter. Isso não é só estresse emocional, é uma mutação acontecendo em tempo real no corpo dele. Nos quadrinhos isso tem nome, e é o arco A Queda. Nesse arco é o arco onde o Peter sofre mutações sérias, literalmente renascendo dentro de um casulo com poderes completamente novos. E o filme está adaptando exatamente isso. Só que o que me deixou mais impressionado foi lembrar do que o Andrew Garfield tinha falado pro Tom Holland no terceiro filme. Ele disse que depois que perdeu a Gwen, ele parou de segurar a força, ficou raivoso, esqueceu que seu Peter Parker e virou só um Homem-Aranha. E olha o que tá acontecendo aqui, a mesma coisa, só que dessa vez a mutação torna esse processo físico. O corpo do Peter está virando aranha porque isso é o que ele quer ser, é isso que ele tá sendo. E o Tobey Maguire passou por algo parecido também no segundo filme dele. Só que ao contrário do Peter Parker do Tom Holland, ele estava tão emocionalmente destruído que ele perdeu os poderes. Aqui o Peter não perde os poderes, ele amplifica os poderes dele. Só que de um jeito que ele não consegue mais controlar. Inclusive, a teia orgânica aparece nesse trailer. O lançador quebra durante uma luta e sai teia direto do pulse. Textura diferente, orgânica, nojentinha do jeito certo. É uma referência direta ao Tobey Maguire. E é incrível ver isso chegando pro Tom Holland. Esse filme não vai ser sobre salvar o mundo. Vai ser sobre o Peter Parker tentando se salvar de si mesmo. O Peter vai até a faculdade, a mesma que ele frequenta nos quadrinhos em Nova York. E encontra o Bruce Banner dando aula. E a pergunta que ele faz pro Banner é cirúrgica. O senhor encontrou uma forma de suprimir DNA em mutação, né? Daria pra suprimir partes ruins e manter coisas boas? E a resposta do Banner é a mais importante do trailer inteiro. Como você decidiria quais partes da natureza são boas ou ruins? Isso aqui não é conversa filosófica de roteiro, isso é setup de trama com consequências gigantescas. Lembra daquela série horrível She-Hulk? O Banner aparece usando o inibidor no braço que suprime a radiação gama e mantém ele numa forma humana. Essa mesma tecnologia foi usada para suprimir os poderes do Abominável. Criaram tornozeleiras que bloqueavam a transformação dele completamente. Ou seja, essa tecnologia já existe no MCU e ela já foi testada e ela funciona. Agora imagina o controle de danos colocando a mão nisso. Porque se eles conseguirem escalar essa inibição, aplicar isso em larga escala, eles têm arma para qualquer pessoa com superpoderes que não sejam derivados de tecnologia de uma pedra do infinito. Mutantes, por exemplo. Pessoas que nasceram com aquilo no DNA. E o Banner, sem querer, sem saber, pode se tornar o criador da tecnologia mais devastadora para a população mutante que o MCU já viu. As coleiras inibidoras de mutante, que a gente já tinha visto no segundo filme do Deadpool e na animação dos X-Men. Elas podem ter origem exatamente aqui. Ele vai criar a arma mais usada contra os mutantes sem saber que tá fazendo isso. E se isso não for uma das viradas mais bem construídas da fase 6, eu não sei mais o que é. Agora vamos falar da peça mais importante do tabuleiro e a Marvel tá fazendo de tudo pra esconder ela. Mas já era. O trailer mostra uma figura encapuzada com o rosto na sombra. E se você pegar esse frame e brincar com o brilho da imagem, você consegue ver o rosto de Sad Sink ali dentro. Cabelo vermelho, formato do rosto. É ela. E os poderes que essa personagem usa são quais? Pessoas congeladas no tempo, salto de mente em mente, controle mental sobre o Hulk e uma onda de força que paralisa Manhattan inteira, com um efeito visual praticamente idêntico ao que a Jean Grey usa na animação do X-Men Evolution. Não é parecido, é o mesmo efeito. Somando isso com o fato que o diretor dá controle de danos nesse filme tem um nome muito específico, William Metzger. Quem conhece os quadrinhos sabe que esse cara é um ativista anti-mutante de carteirinha. E a Marvel não escolheu esse nome por acidente, nunca escolhe. Mas aqui tá o ponto que o trailer não te conta, o que eu acho que é o coração do filme. Ela não é a vilã. Porque pensa comigo, a controle de danos já estava caçando a Capitã Marvel, já estava atrás do Wonderman querendo usar o cara como arma. O padrão é claro, eles pegam quem tem poder e prendem e usam. Por que seria diferente com uma telepata de um nível absurdo?
eu acho que a Jean Grey tá presa. E o que a gente tá vendo no trailer é o camburão explodindo, a onda de força pela cidade e as pessoas sendo controladas e ela desesperada tentando escapar. Não é ataque, é desespero. E o Peter vai entrar no controle de danos achando que precisa detê-la. E vai descobrir no meio do caminho que na verdade precisa salvar ela. E agora um detalhe que quase todo mundo deixou passar: o Frank Castle, o Justiceiro. Ele também não é afetado pelo poder dela, assim como o Peter. Os dois são imunes. Provavelmente não é coincidência, tem algo ligando os três e o filme ainda não mostrou pra gente. E tem mais uma camada nisso tudo. Ela consegue ler a mente do Peter Parker, sabe que ele tá controlando um monstro dentro dele e usa isso contra ele. Ameaça vista a MJ, mas não consegue controlá-lo. Uma telepata com esse nível de poder que tá dominando o Hulk e não consegue controlar o Homem-Aranha. Por quê? Sentido da aranha, mutação, o que é que tá surgindo nele? Alguma coisa nova que bloqueia isso? Ou tem algo mais acontecendo? Esse filme tá guardando muita coisa pra revelar, mas eu acho que ainda sai algum spoiler de lançar esse filme. E agora a gente chega na cena que literalmente fez a internet explodir quando esse trailer saiu. O inibidor de Banner quebra, e quando quebra muda de patamar. Mas antes de falar da luta, deixa eu te contar um momento hilário que aconteceu na entrevista recente com o Tom Holland. O repórter perguntou sobre o Hulk no filme e o Holland falou tranquilo: o Hulk é verde. E o Ned, o Jacob Batalon, que tava do lado dele, virou e falou: será mesmo? O Holland ficou branco e percebeu que tinha deixado escapar alguma coisa, tentou consertar na hora. Spoiler acidental em tempo real, minha gente. E olhando esse trailer com atenção, o Hulk que aparece não tá tão verde assim, ele tá mais acinzentado, mais escuro, mais selvagem. E nos quadrinhos, o Hulk cinza era uma personalidade completamente separada do Banner, mais frio, mais calculista, quase um magnata do crime. Mas aqui na adaptação ele parece estar indo para outro caminho. O Hulk selvagem, sem Banner, sem controle, pura fúria. E essa fúria que ficou reprimida por anos está sendo finalmente solta. E reprimida por quanto tempo? Desde Thor Ragnarok em 2017, quase uma década do MCU, e o Banner tá segurando o bicho dentro do corpo dele, lá ele. E depois também começou a segurar com o inibidor no braço. O Hulk nunca foi solto de verdade desde Thor Ragnarok. Agora quem quebrou a corrente, a Jean Grey. Ela tá controlando mentalmente o Banner para provocar a transformação, o que é completamente cruel, quando você pensa no contexto que o Banner passou anos construindo uma relação de equilíbrio com o Hulk e ela destrói isso num piscar de olhos. A luta que a gente vê no trailer do Homem-Aranha e o Hulk selvagem não é só uma cena de ação insana, é o Peter tendo que enfrentar as consequências de um plano que ainda não entendeu completamente. E ele não sabe porque o Hulk tá fora de controle, ele só quer saber que precisa sobreviver. E tem um detalhe que a gente não viu no trailer, que é uma referência direta ao primeiro filme do Hulk dentro do MCU de 2008, o tapão. O mesmo tapão icônico que o Hulk dá naquele filme apareceu aqui. A Marvel foi buscar lá atrás para homenagear o começo de tudo. Chega logo 31 de julho, pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Esse trailer não veio pra apresentar o filme, ele veio pra virar tudo de cabeça pra baixo. Peter Parker se transformando em algo que ele não controla, o Bruce Banner prestes a criar uma tecnologia mais devastadora para a população mutante do MCU, e a Jean Grey presa desesperada sendo usada como uma arma pela controle de danos, e o Hulk selvagem solto depois de quase uma década reprimido. Esse é o filme que vai abrir a porta para os mutantes no MCU de vez, e eles escolheram o Homem-Aranha para fazer isso, e faz todo sentido, porque ele é o cara mais popular, o filme mais aguardado do momento e o mais importante. Quando der 31 de julho, eu já tô com o ingresso comprado na sala lotada, eu não tô nem aí, eu vou assistir esse filme, tô pronto. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque a cobertura do Homem-Aranha 4 aqui no Geeks não para até o dia do lançamento, e você sabe que sendo Homem-Aranha vai sair muito spoiler. Então pra você ficar por dentro de tudo isso, já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a